Em toda a terrível manhã apagada de Vozemnias Glavnon, então, eu e Pitak Naslavnosti, com Nes Glavnosti e Juan, continuamos fazendo essa reportagem sobre os acontecimentos na Ucrânia e não só, mas também no mundo. Beleza, vamos ao trabalho. E hoje aconteceu muita coisa, por exemplo, na Ucrânia. Começaram a se rebelar, realmente se rebelar, não tenho medo dessa palavra, contra os agentes do centro de recrutamento, caçadores de pessoas. Começaram, bem, pode-se dizer, a punir, se formos falar de forma gentil, ou ainda mais gentil, de forma gentil, a dar uma lição, mas mesmo assim. E além disso, começou a se estreitar esse círculo de pessoas próximas ao Zelensky. Tem muita coisa interessante acontecendo por lá. Além disso, Zelensky se comprometeu tanto em relação à sua própria cidade natal, quanto se pode imaginar. Então, inscreva-se se ainda não fez isso, e fique surpreso se ainda não fez. E vamos lá, o que está acontecendo aqui? O seguinte está acontecendo. Em Lviv, houve um tiroteio perto do Instituto Politécnico. Na internet, falam sobre um conflito com o centro de recrutamento militar. Nossa, nunca aconteceu algo assim antes. E de novo um conflito com o centro de recrutamento militar. Esses caçadores de gente, né? Não é possível. São pessoas de alma tão boa, simplesmente. No entanto, na noite de 21 de agosto, em Lviv, um desconhecido abriu fogo na Rua Bandera. Que nome maravilhoso de rua. Antes eram Gagarin, Korolev e outros nomes. Agora é Rua Bandeira. Bom, tudo bem. Na noite de 21 de agosto, perto da Universidade Politécnica de Lviv. Como ainda não chamaram de bandeirismo de Lviv, também é surpreendente. Seja como for, o suspeito, um homem talvez, como nos dizem, cometeu um assassinato em resultado de um conflito. Bem, eu imagino. Tudo bem, vamos um pouco mais adiante. Um desconhecido, nos dizem, atacou um policial, que respondeu com tiros. Bem, imagine, você é uma pessoa comum, que está encurralado por todos esses acontecimentos terríveis, por essas garotas e garotos maldosos que de repente ascenderam socialmente. E eles começam a dizer que todos vocês deveriam ser enviados para a linha de frente. Matar, punir, só porque você não quer servir no exército. E seus filhos, e todos os outros. E aí o cara saiu para passear com o cachorro, ou saiu só para inspirar um ar fresco, ou para fumar. E aí uma multidão desses caçadores de gente logo corre até ele, sonhando em enfiar todo mundo na van para o alistamento. Quantos eram? Muitos! Não é como se, sabe, uma pessoa só chegasse e perguntasse: "Posso ver seus documentos, senhor?" Não! Aqui mesmo, neste site, esse Fox.a, que fala sobre o ocorrido, mostra como batem no cara. Depois, em algum lugar aqui no nosso navegador. Literalmente batem. Um grupo, eu não vou mostrar isso, na verdade tem muitos desses caras aqui. Eles batem nele com os pés, chutam uma pessoa comum. E além disso, testemunhas de mais uma dessas, digamos assim, mogilizações foram representantes da televisão sueca. Vamos ver o que estava acontecendo lá. Hoje, simplesmente os vídeos estão se acumulando. De novo, é isso. Mosfilm está filmando. Atores vão pessoalmente para Lugansk, como Yanina Sokolova, que de repente é uma atriz ucraniana, ou melhor, russa. E aqui, agora estão mostrando para nós o que estava acontecendo em Kiev, quando jornalistas da Suécia começaram a montar todos esses equipamentos de televisão deles. E de repente eles filmaram isso aqui. De repente eles filmaram, como açougueiros, não tem outro nome, eu vi isso na infância. Quando eu era adolescente também, quando eu ia comprar carne no mercado da cidade, como bem, açougueiros profissionais lidam com as carcaças, não é só lidar. Eles cortam as carcaças. Sim, digamos assim, é como se chama. E aqui vemos caçadores de gente profissionais que arrastam mais uma vítima pela rua com um sentimento aparentemente de dever cumprido. E os suecos ficam olhando. Eles olham e pensam: "Ah, então é isso." Ou seja, imaginem, policiais, aqui parece que não tem esses caras do TCK, dos caçadores de pessoas. Só os policiais são caçadores de pessoas. A polícia, que deveria nos proteger, arrasta com a maior tranquilidade e empurra uma pessoa comum para dentro da van, sem saber de nada, sem qualquer dúvida, sem sombra de hesitação. Dá para ele um ponto eletrônico. Um ponto eletrônico. E os suecos ficam tipo: "Ah, tudo bem, continuamos nossa reportagem." Mas o bom é que o mundo inteiro viu isso. E eu, pessoalmente, quando estou na Espanha contando para os espanhóis, vocês sabem o que está acontecendo nas ruas da Ucrânia? São literalmente dezenas de milhares de casos.
Eles dizem, não, nós não sabemos. Não é que eles não acreditem, eles acreditam. Assim que eu mostro o vídeo ou conto, ou seja, há confiança. Mas não é algo que se mostra para qualquer um na rua. Isso é natural também. Isso é quando conhecidos perguntam, e aí, como estão as coisas na Ucrânia? É verdade mesmo? Então eu mostro, eles dizem, caramba, sério? Isso é o quê? 40, 42, 42, 43 ou o quê? Ou tempos de Franco, eles também tiveram Franco. Mas, aliás, nem tudo é tão simples com esse Franco, então deixa pra lá. Enfim, nos contam que em Lviv o TCK estava verificando os documentos de um homem. Depois disso, ele feriu com uma faca um dos funcionários do TCK. Então o homem correu em direção ao policial e este atirou nele. Bem, imagine essa história. Ou seja, 6 pessoas te cercam, você entende que agora vai literalmente para a morte. E aí te descrevem assim, como se você estivesse indo. Ou então, você está fugindo para algum lugar, fere alguém com uma faca, te descrevem quase como um serial killer. Na verdade, muito provavelmente esse cara só saiu para respirar um pouco de ar fresco, talvez para passear com o cachorro ou até mesmo para passear sozinho, olhar para o céu estrelado, no final das contas, ou para o poste fraco em frente ao prédio, tanto faz. Você saiu para se sentir, bem, mais ou menos uma pessoa livre, e aí de novo, você é cercado por esses caçadores de gente. Naturalmente, você perde a cabeça e acaba fazendo de tudo. E aqui estão descrevendo ele como se fosse inacreditável, sabe, tudo isso. Aliás, aquele garoto que o caçador de gente bateu na rua, o garoto tinha o quê? Uns 11 anos, né? Agora, alguns meios de comunicação ucranianos estão descrevendo como se esse garoto tivesse recebido dinheiro da televisão russa para fazer uma provocação. Ou seja, chega a um nível de absurdo esse patriotismo de panela que eu não tenho palavras, não dá nem para descrever. É simplesmente impossível o quanto eles distorcem a realidade, o quanto eles trocam o branco pelo preto e o preto pelo branco, tentando virar tudo ao avesso e mostrar como se acontecesse algo que na verdade não existe. Mas a realidade é outra. A própria Irina Mudraya, que já foi pega pelos órgãos anticorrupção, já está começando a revelar todo o esquema. E lá tem tal de Vova. Acontece que todos estão envolvidos. E esse ninho de cobras desses amigos, que só fazem tentar arrancar o último de todos os cantos, sugar tudo, esgotar tudo. Enfim, o orçamento. E ao mesmo tempo eles ainda falam sobre patriotismo, sobre como devemos nos comportar e que todos devem ir para a linha de frente. Vou mostrar para vocês mais uma dessas moças. Essa é a Alina Mercedes. Mercedes não é sobrenome, é um apelido que deram para ela, pode-se dizer. E aí está essa garota, que não é magra, que se apresenta como voluntária. Em primeiro lugar, ela arrecada fundos. Em segundo lugar, ela supostamente é socorrista na linha de frente. Mas eu não sei quando é que ela realmente está na linha de frente. E ela está sentada, toda largada, contando as coisas, tipo, escuta Aí, só. você viu, Mihina? Esses são lugares para formandos do ensino médio, onde eles passam, acho que 1 ano e meio antes do exército. E aí a nossa questão é que os jovens, depois da escola, têm que ir obrigatoriamente para o exército. Ou seja, ela não sabe ucraniano, ela constrói frases erradas, ela usa as palavras de forma errada, mas mesmo assim... Essa garota, com um rosto largo e complexo, recém-saída do esteticista, está dizendo que crianças e adolescentes devem ser enviados à força para o exército. Meninas e meninos, porque a Rússia não vai desaparecer, mesmo que algum dia a gente vença ela. Bem, com soldados e soldadas como essa garota, cuja maior perspectiva antes era criar 5 filhos e tomar cerveja na porta do prédio. E agora a ascensão social a levou direto ao topo, e ela tenta falar sobre o destino do país. Do Estado, na verdade. E a questão da evasão do serviço militar também vai existir sempre. Por isso, nós obrigamos todos os jovens a servir no Exército. Lá eles fazem cursos de propaganda ucraniana, treinamento, táticas, armamento, medicina tática e pilotam drones FPV. E ainda sorri. Só imagine, ele está dizendo que estamos forçando os jovens a esses verdadeiros campos de concentração, de fato. Lá, todos recebem uma dose de propaganda ucraniana. Ou seja, se você tinha dúvidas antes, vão te obrigar a acreditar que esses meninos e meninas realmente estão certos. E aí, o que acha desse Elon Musk? Para ser sincero, eu nem sei até onde eles chegaram. Essa mesma garota tem oficialmente registrado 2 Mercedes, que ela, claro, comprou com o próprio salário.
Um deles custava uns 60 ou 80 mil dólares. O outro, 30. E aí surge a pergunta: de onde uma voluntária, uma socorrista, uma mediquinha, como dizem os ucranianos? Na verdade, isso é um neologismo. Isso é dos ucranianos. E justamente esses aí, no estilo cosaco, não são Bratimi. De onde ela tirou esses dois? Isso é tudo. Ela ainda tem um apartamentinho lá. Ela tentou conseguir um apartamento dos que morreram. O próprio noivo dela, esse tal de Da Vinci, que agora é aquele, que Da Vinci, enfim, lá reina uma confusão entre eles mesmos. Isso é simplesmente insano. E aí mais um personagem aparece, com uma expressão complicada e... uma cabeça grande. E diz o seguinte: sim, eu sou o presidente dele. Esse é um representante do gabinete do presidente, assim como a própria Irina Mudraya, que foi trazida por aquele mesmo Zelensky. E ele também trouxe o Fedorov em 2019. E agora Fedorov virou concorrente dele. Ele quer ser presidente. Sobre isso vamos falar mais adiante. Agora estão prendendo a Mudraya. E o Galushenko, ex-ministro, também já estão planejando prender. E essa Mudraya, representante do Zelensky, transferiu ilegalmente 150 milhões de grivnias. Dependendo da cotação, isso é muito dinheiro. E agora, essa criatura cabeçuda, que está sentada no carro, faz a seguinte declaração: ou confiamos no presidente da Ucrânia durante a guerra, ou confiamos no presidente da Rússia durante a guerra, ou simplesmente nem nos envolvemos com a Ucrânia se não confiamos no presidente durante a guerra, que na verdade é muito difícil para a Ucrânia. E toda essa responsabilidade depois não vai recair sobre os manifestantes. Toda essa responsabilidade depois não vai recair sobre os ministros, mas vai recair novamente sobre o presidente. Resumindo, esse sujeito volta de mais um clube e tenta argumentar. E aí o chefe do fisco conta o seguinte: irresponsabilidade. Uma vez. A era da irresponsabilidade e da suborno ficou para sempre no passado. Você olha para esses caras, esses verdadeiros milagres, é simplesmente uma figura ridícula. Eu nem sei como chamá-los de outra forma. Outro personagem conta que a Ucrânia, os ucranianos, não precisam ir para os vilarejos, porque até nos vilarejos vai ser caro viver, vai ser ruim. Ou seja, lembra que eu mostrei para vocês aquele personagem, o deputado, que dizia que tudo que a Rada Suprema pode fazer agora é garantir uma existência mais confortável para os ucranianos. Queimar no inferno de forma mais confortável. Pois é, aí está, um personagem repete o que ele disse usando um terninho branco. O que vocês acham disso? Por isso, não precisa sair muito rápido, mesmo que no vilarejo também seja perigoso e bastante difícil. Assim como na cidade, também será bastante difícil. Se formos falar sobre lenha, a questão principal sobre a lenha é que o maior custo está no transporte dela. O transporte até os consumidores e o transporte de onde a lenha é cortada, seja nas montanhas ou em outro lugar, é isso. Enfim, vou poupar vocês da necessidade de ouvir esse personagem que, mais uma vez, não sabe absolutamente nada de ucraniano. Ele está tentando dizer que nas aldeias também vai ser difícil, porque a lenha vai ser cara. Pronto, basicamente era só isso que precisava ser dito no lugar dele. A lenha vai ser cara. E tipo, caros ucranianos, vocês não têm dinheiro suficiente para fazer tudo isso. Mas essa é a primeira parte do nosso balé moralizante. A segunda coisa é que os ucranianos, que eu lembro, estão fugindo desses campos na Alemanha. Ou seja, eles estão deixando esses mesmos campos. Tudo isso está naturalmente relacionado com esse cara do centro de recrutamento. Isso está relacionado com esse Buchenwald, por assim dizer, que eles mesmos organizam no porão, esses caras do centro de recrutamento. De 2 campos de treinamento na Alemanha, algumas dezenas de militares ucranianos que não querem lutar fugiram, segundo matéria do jornal Die Zeit. Desculpe, eu não sei alemão. Talvez nem se pronuncie assim, mas enfim. E conversaram com um dos fugitivos, e ele contou tudo sobre isso. Na matéria, é informado que Shulgin, 10 dias após a mobilização, acabou na Alemanha e deveria passar por um treinamento militar básico. As condições do campo eram naturalmente confortáveis, mas, no final, não só não deixaram sair do campo de treinamento, como também durante a doença dele. Mas ainda o acertaram no peito e o obrigaram a fazer 50 flexões. Isso não foi feito pelos alemães. Isso foi feito pelos outros ucranianos, tão amáveis. Justamente esses mesmos, sargentos e todos os outros. Mas, mesmo assim, depois disso eles decidiram ir embora. E antes disso também já estavam indo embora. Bem, no geral, fizeram a coisa certa. A pessoa deve viver. Nenhuma desculpa de que você deve servir a algum corrupto deve ser realmente uma justificativa. E depois vem o próximo.
Zelensky, no geral, foi longe demais com seus ataques de retaliação ou pré-retaliação ou pós-retaliação ou em vez de retaliação. A ponto de em Kryvyi Rog, sua cidade natal, o ataque foi tão forte que houve 15 mortos e 30 feridos. Aqui as estatísticas são simplesmente assustadoras. Em primeiro lugar, aqui estão vídeos de drones a jato sem encontrar nenhuma defesa, ou seja, não há nenhum meio de defesa antiaérea. Simplesmente drones a jato voam e atingem o centro comercial, onde aliás me contaram sobre isso. No segundo andar havia um complexo infantil, de onde, basicamente, as crianças não eram retiradas durante os alertas. Por um lado, isso é ruim. Por outro lado, os alertas agora são constantes. E se os negócios começarem a tirar as pessoas dos restaurantes, dos teatros, dos cinemas e de outros lugares durante os alertas, o negócio simplesmente vai acabar de uma vez. Por isso é ruim. Mas eu só estou explicando como as coisas são por lá. No final, infelizmente, muitas pessoas morreram. E aqui estão as imagens de como o ataque foi realizado. Ou seja, Zelensky não conseguiu realizar nem mesmo garantir a defesa da sua própria cidade. Pelo que entendi, eles iam tentar derrubar o drone a jato com um fuzil. Mas isso é realmente muita inteligência e esperteza. Caramba! Bom, um palavrão assim eu não vou mostrar. Aqui o rapaz não faz nada de bom. Quer dizer, na verdade não mostra nada de especial. Só fica xingando, mas o que aconteceu? Aqui tem outro vídeo também. Isso foi gravado. E aqui tem mais um também. Aliás, à esquerda está o prédio destruído, os armazéns da nova posta. E ali, onde está a fumaça, é justamente a Galeria Solnechnaya, que é um dos maiores complexos comerciais de Kryvyi Rog. Bem, e aqui também tudo isso está mostrado e explicado. Depois teve outro ataque. Sim, Zelensky declarou, naturalmente, que haveria um ataque de retaliação. Ele conta que os ataques aconteceram um após o outro. Hoje sabemos. Com certeza vamos responder. Escreve Zelensky. Agora na Rússia, ao que está acontecendo em todo lugar. E isso, que uns bombardeiam os outros. Depois de segundos bombardeiam os primeiros. Depois tudo se repete. Esse ciclo precisa ser interrompido. É preciso paz, simplesmente, porque assim não dá mais para continuar. Já não importa mais quem está quebrando em que lugar, quem está morrendo onde, me desculpe a expressão, isso é do ponto de vista econômico. Mas o fato é que o sistema de ataques mútuos só traz sofrimento. Isso é um fato. Isso é um fato absoluto, incontestável. Por isso, mais uma prova. A Federação Russa bombardeou Kiev com mísseis balísticos e drones. Houve um morto e pessoas feridas. Ou seja, esse ataque também foi terrível. Não tão forte quanto alguns anteriores, mas ainda assim, uma pessoa morreu e há um ferido. No distrito de Darnitsky, houve um incêndio. Depois, dizem que os serviços estão trabalhando lá. Enfim, tudo como de costume. Enfim, nesse contexto, entre esses chamados falcões, entre os quais podemos incluir esses vários Zelenskys, os sábios... Bem, os sábios são um caso à parte. Ela apoia a guerra apenas na medida em que isso beneficia seu próprio bem-estar. A pirâmide de Maslow, digamos assim, é algo bom. Há também aqueles que, de repente, agora, meio que acordaram. E entre eles está o ex-ministro da Defesa, Fyodorov. Bem, imagine só. Ele foi trazido pelo Zelensky em 2019. Como eu disse no começo, mais uma vez, prometo explicar tudo para vocês agora. O mesmo Fyodorov fala que a corrupção impede a Ucrânia de terminar a guerra de uma posição forte. Esse é o Fyodorov, que aparentemente desenvolvia alguns aplicativos de jogos e outras coisas por lá. Ele conta que na Ucrânia continua funcionando um esquema de corrupção que, na opinião dele, impede o fim da guerra a partir de uma posição forte. Bom, vamos deixar de lado o fato de que ele está vestido igual ao Zelensky, com essa camisa preta, tipo um pijama e tudo mais. Mas o fato é que ele só acordou depois que foi demitido, embora antes disso dissesse: nós vamos bombardear, nós vamos, aliás, acabar. Ele falava alguma coisa assim sobre os inimigos. Até sobre suicídio e tudo mais, ele contratou como seu conselheiro o famoso Sternenko, que, em resumo, é completamente sem vergonha. E agora, de repente, quando ele foi demitido, afastado desses mesmos benefícios,
Ele começou a declarar que isso é injusto. Corrupção, você acredita? Então, ele escreve algo como: eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram do processo, dos protestos. Acontece que eu não podia dizer nada antes, porque mesmo que existisse pelo menos 1% de chance de voltar ao cargo de ministro da Defesa, eu tinha que esperar. Junto com todas as pessoas que, enfim, estavam com ele, estava também Sternenko. Sternenko que agora anda de Mercedes de mais de 300 mil dólares. Eles roubam dinheiro literalmente aos montes. E ele foi contratado justamente por Fedorov, que mais uma vez acompanhou Zelensky desde o início da sua ascensão até o auge. Agora já é o declínio, mas mesmo assim. E agora ele fica contando, dizendo: eu não podia falar nada. Todos eles mudam de opinião tão rápido que, no geral, nem mesmo a corrente alternada pode ser comparada a isso. Eles mudam de opinião numa velocidade incrível. E daqui pra frente, essas mudanças de opinião repentinas, com reviravoltas e viradas, vão ser ainda mais frequentes. Porque cada um deles vai dizer: vocês sabem, eram ordens. Vocês sabem, me obrigaram. Eu não queria. Ameaçaram minha família. E eu estava lá, servi lá, era soldado, e me davam ordens, e por aí vai, por aí vai. E esse mesmo Fyodorov, aliás, ainda quer ser presidente. Eu e Juan aqui simplesmente não entendemos. Sério, de verdade. Às vezes era o Zalozhny que surgia como nome para presidente. Agora ele falou tanta besteira que eu nem sei quem vai escolher esse Zalozhny nem para o cargo de assistente júnior do zelador-chefe, falando que a Ucrânia não precisa de economia. E quem diz que a economia é importante, esse é inimigo do povo, mas isso eu preciso saber fazer. É um talento para cavar a própria cova. O sujeito simplesmente se afunda sozinho. E Fyodorov respondeu: se pretende concorrer à presidência, disse que tudo depende da equipe, tudo depende da situação. Bem, está claro que sim, estão preparando ele para a presidência. Além disso, ele declarou que as eleições são necessárias, as eleições são importantes e que nenhum grito externo sobre a impossibilidade das eleições importa. É possível realizar durante a guerra, como se isso não o afetasse. Agora vamos dar uma olhada em outros líderes exemplares. Aqui temos, por exemplo, Bem, esse aqui está dizendo que todos têm perfis profissionais. Aqui o personagem com o rosto complicado, largo, bem liso. Ele diz: nós somos guerreiros de camiseta, agora nós também vamos nos tornar guerreiros junto com Juan. Pronto, agora não somos mais irmãos cossacos e vamos contar várias coisas. O que mais precisamos são operadores de drones. Precisamos deles o tempo todo. Ainda temos vagas disponíveis. Vamos ensinar todos a pilotar e faremos de vocês profissionais. Sim, voar direto para o espaço. É assim que eu imagino esses voos. É simplesmente maravilhoso. Depois tem essa maravilha aqui. Ele conta as coisas. Aliás, ele está sempre usando uma camiseta verde, com um cabelinho encaracolado e na sua própria casinha, decorada com bandeirinhas. E ele nunca lutou em lugar nenhum, mas fica contando que nós estamos lá agora. Que nós estamos lá. Atingiram alvos militares no Irã. Isso era feito, sim, em conjunto apenas por Israel e Estados Unidos. Agora, a Ucrânia. Bem. Sim, um especialista desses, tipo um docinho da mamãe em ataques militares, que, olha, simplesmente não dá. Da Alemanha. O Irã basicamente declarou que vai haver uma resposta. Bom, claro, eles nem estão aumentando a tensão. Aliás, lá, eles nem estão aumentando de forma séria. Então agora vamos falar sobre o fato de que estamos unidos nessa situação. Sim, precisamos de sistemas adicionais, porque podemos. Mas quem está unido? Me desculpe, a jornalista com o bolinho com borscht, o bolinho com 2 litros de cerveja. Quem está unido com quem? Sinceramente, eu não entendo do que estão falando. Mas tudo bem, eu e o Juan não somos lá grandes figuras, então é meio difícil de definir. Bom, de qualquer forma, acho que vocês entenderam o que queríamos dizer com esse tal pássaro na manchete. E as coisas não estão indo muito bem. Eu diria que para a equipe do Zelensky, pelo que dá para perceber até agora, as coisas estão indo ladeira abaixo. Embora antes, também tenham acontecido muitas coisas assim, e depois acontecia de tudo, mas vamos ver. Tchau a todos!